Fala pessoal, tudo certo? Mais uma vez aqui, AgroJovem Podcast. Meu nome é Lucas Jerings e hoje nós vamos falar de um tema importante para você que é produtor rural e está no meio do agronegócio, que gosta de aprender, e é por isso que esse podcast ainda existe, porque eu aprendo com pessoas que sabem mais do que eu. Eu faço as perguntas certas, aprendo e você aprende junto com a gente. E hoje os nossos convidados aqui são o João e o Juliano, eles que são engenheiros agrônomos, apaixonados pelo agronegócio e por soluções que geram prosperidades no campo. Eles fazem parte hoje da JJ Consultoria Agronômica, uma empresa que acompanha produtores rurais de perto. Eles ajudam a otimizar os resultados, aumentar a produtividade, né? Acompanhando aí o manejo de perto e enfrentando todos esses desafios que o produtor rural tem. Então eles pegam lado a lado aí. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu na última safra de soja, os desafios enfrentados tanto no manejo, impactos do clima e, claro, expectativas para esse milho safrinha que está agora já no campo, em algumas regiões do país, em outras regiões ainda em colheita, mas já na realidade aqui do oeste do Paraná, que o milho já está no campo. E, além disso, entender um pouquinho mais como que o produtor está preparado financeiramente para enfrentar esses novos desafios dessa nova safra aí. João, Juliano, sejam bem-vindos ao AgroJovem Podcast. Olá, obrigado pelo convite. Já faz um tempinho que estava para a gente participar aqui, mas nós conseguimos se organizar aí e viemos fazer um bate-papo aí de um assunto tão importante que a gente vivencia no dia a dia e vê cada vez mais a importância, tanto para o mercado quanto para o produtor rural. Show de bola. Valeu, Lucas, obrigado pelo convite. E eu acredito que vai ser de grande valia esse bate-papo nosso aqui. A gente que já passa bastante informação na própria internet, né? Então hoje vamos colocar um pouquinho mais de conteúdo à disposição. Show demais. E bom para mim também, que estou aqui aprendendo. E para você, pode deixar suas perguntas aí que o pessoal vai responder depois. Afinal, a gente deixa as redes sociais da JJ Consultoria Agronômica também. Mas antes de a gente entrar no detalhe da safra, eu queria entender um pouquinho mais, para vocês falarem um pouquinho sobre a consultoria, como que funciona hoje, onde que vocês estão atendendo, como que funciona esse trabalho, para o nosso produtor também conhecer vocês de perto um pouquinho mais. Então, hoje, basicamente, a gente iniciou em Palotina, né? Os dois aqui são engenheiros agrônomos. A gente trabalhou por um tempo na cooperativa aqui na região, né? Em 2020, a gente surgiu com a JJ para o mercado, né? E o bacana da nossa empresa é que ela é de produtor para produtor, porque ela começou junto com o produtor, né? Um trabalho que a gente fazia bacana com os nossos clientes e o pessoal acabou aderindo à ideia de expandir, de realmente fazer um atendimento personalizado, né? Então, em 2020, a gente inicia com alguns clientes aqui em Palotina e, no decorrer dos anos, a gente teve uma expansão aqui para o Mato Grosso do Sul. Então, hoje a gente tem uma área de atuação aqui no oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul. A gente já tem também uma área de atuação que vem tendo possibilidade de crescimento graças à internet, onde a gente coloca bastante informação no dia a dia, né? Bacana que iniciou eu e o João no nosso negócio. Hoje a gente já tem uma equipe que trabalha junto, né? A gente já tem 4 funcionários de forma direta, tem os estagiários que estão no dia a dia, né? Acho que o João pode falar um pouquinho mais, um projeto que a gente tem também de pesquisa. Hoje a gente tem uma estação de pesquisa, a gente está gerando bastante informação para trazer para o nosso produtor e os possíveis clientes que a gente possa vir a ter e, de modo geral, disponibilizar para o pessoal isso aí. É pouco tempo e muito crescimento já, então. A nossa empresa, a gente comenta que ela nasceu forte porque ela nasceu do cliente, que o Juliano comentou, né? Se você pegar consultoria, ela existe em vários âmbitos, né? E em vários locais. E a nossa região existia um certo até preconceito do próprio produtor e dos próprios profissionais, né? Que produtor menor, produtor não vai pagar, não vai adquirir essa ferramenta. Mas como a demanda veio do cliente, quando a demanda veio do cliente, ela fica um pouco mais fácil, digamos assim. O que nós precisamos fazer na época? Foi montar um modelo de negócio com base de outras regiões. Então, nós criamos um modelo praticamente do zero e adaptando, né? Adaptando à necessidade daquele cliente. Então, na nossa primeira semana, nós fomos definindo o que nós íamos proporcionar para aquele cliente. Então, conforme ia aparecendo as demandas desse produtor, nós íamos nos especializando, nós íamos aprendendo, ou então nós íamos, pelo menos, entendendo quem que poderia nos ajudar naquilo ali. E muitas vezes terceirizando, né? Seja na parte contábil, seja na parte financeira, seja na parte de máquinas. Então, a gente foi crescendo junto com o produtor. Legal. Né? E depois veio esses colaboradores, cada um somando de alguma maneira, e a gente chega hoje aí a quase
quase 5 anos de empresa. E o legal é que vocês aprenderam no processo e no mundo nosso hoje que tem um exército de agrônomo espalhado, né? Inclusive muitos produtores, filhos de produtores. Como que vocês veem hoje uma diferenciação para prestar um bom serviço? Eu sei que vocês atendem bons produtores, né? Hoje, mesmo num mundo cheio de agrônomo por aí, né? Qual que é o diferencial de vocês hoje para atender esse produtor rural? Se a gente for pensar hoje, 30% do nosso cliente hoje é agrônomo, né? Ou o próprio cliente, ou tem filho agrônomo dentro do negócio, né? E acho que, resumindo de forma bem prática, é você conseguir realmente filtrar todas essas informações que vão chegando, porque o produtor hoje ele é metralhado por informações de vários agrônomos que tem no mercado, da própria internet, né? Que também traz muita informação boa e não tão boa, né? E a gente tem aquela função de mastigar esse produtor e trazer da melhor forma para cada realidade. Porque você vai ter produtor hoje que quer produzir mais, você tem produtor que quer ter mais rentabilidade, que quer gastar pouco. Então, tu tem vários perfis de produtor dentro do negócio, né? Não é só os 100 sacos por hectare que existe. Existe o produtor que quer colher 70, 80, mas quer gastar pouco. E realmente, talvez esse cara aí, em muitas situações, é o cara que está certo, é o cara que está com mais gestão, é o cara que está sendo mais rentável, né? Então, a nossa maior função é essa, mastigar essa informação, trazer ela melhor para o produtor e colocar ela de forma mais assertiva, né? Show, show, show. Bom demais. E vamos lá. Pensando nessa última safra de soja, começando a entrar nessa pauta aí que foi importante para nós, que foi essa última safra. Deu boa essa última safra? Como é que foi a visão de vocês? A soja agora que a gente colheu. Superou as expectativas? Cara, a safra, ela trouxe vários desafios. Até nós estávamos numa conversa na semana passada, né? Principalmente questão de pragas. Nós temos pragas consideradas secundárias que esse ano chegaram com um pouquinho mais de força, principalmente no começo. Pragas como trips, né? Acro já é algo comum, mas esse ano chegou um pouquinho mais cedo. Então, acredito que essa safra foi uma safra também de aprendizado, né? Essa safra, ela trouxe para nós muitas situações onde o clima fez diferença, né? Aquela chuva a mais que a gente fala, a nossa região, de maneira geral, nos últimos anos, ela vem sofrendo com um clima um pouco mais irregular. Então, você tem aquela questão, foi uma chuva a mais ou foi o solo? Eu estava um pouco mais preparado para isso. Cada situação, né? Uma conjuntura ali de material, de época de plantio, de tipo de solo, de região, né? Acredito que nós tivemos um pouco de tudo, mas se for olhar ainda num contexto geral, ainda foi uma safra positiva. Ainda entrando em clima, né? Eu percebi que no acumulado do ciclo deu uma quantidade boa. O problema é essas pequenas estiagens que aconteceram. Na verdade, cada vez mais a gente está tendo muito volume de chuva em curto período e espaços longos sem chuva, né? Isso aí é fato e até por isso que o produtor está buscando fazer mais planta de cobertura, realmente ter capacidade de armazenar mais água no solo. Mas contextualizar um pouquinho essa safra aqui, principalmente aqui no oeste do Paraná, a gente iniciou o plantio meados de setembro e nós tivemos uma temperatura muito alta já no começo. Se a gente for lembrar, em novembro a gente teve 22 dias aí de estiagem, mas de temperatura de 40 graus acima. Até, eu lembro bem que dia 19 de novembro a gente fez um vídeo pro Portal Sou Agro falando que o soja estava se entregando. E realmente a gente tinha soja ali que estava sucumbindo à alta temperatura, né? E o que isso mostrou para nós? Que a grande diferença de mais ou menos produtividade foi a época de plantio. Tá? Porque quem plantou muito cedo levou uma estiagem ali em novembro e depois de novembro a gente teve alguns dias, ali 30 dias de boas chuvas. E dezembro voltou a cortar, final de dezembro voltou a cortar de novo. Então, aqueles plantios do início de setembro sofreram muito em novembro. Por quê? Porque a temperatura estava muito alta, a soja acabou adiantando o seu ciclo. Sim. Se a gente for pensar, a gente tinha soja com 35 dias colocando canivetinho. Isso não é normal. A gente teve soja colhendo aí com 100 dias, colhendo 60, 65 sacos por hectare. Então, de modo geral, a melhor janela de plantio foi para nós ali do dia 23 de setembro ao dia 30 de setembro. Então, isso aí foi algo que dá para tirar de positivo, que já é o segundo ano que ela se mostra a melhor janela, né? O primeiro plantio ali, ele acabou sofrendo um pouco. O novembro, ele foi quente demais. Novembro, geralmente, ele dá uma seca, mas não com a temperatura que teve esse ano. Então, pode talvez demorar mais 10 anos para se repetir isso, né? Mas esse ano foi um ano bem atípico. E o dezembro, final de dezembro ali, a gente, por mais que chova, tem temperaturas muito altas. Então, o que a gente tira de lição quanto a isso? Materiais aí de ciclos mais curtos um pouco, plantando aí final de setembro,
para a gente chegar mais pronto ali com essa soja no final de dezembro, né? Que é o que realmente está entregando mais produção para a gente. Materiais mais longos, abertura de plantio, show de bola. Agora, aqueles materiais mais longos entrando para outubro, acabou sendo uma frustração, porque em janeiro a gente cortou a chuva, né? E o nosso janeiro é normal, os primeiros 15 dias, ou pouca chuva ou temperaturas muito altas. Então, tem que chover cada 4, 5 dias. Tá? Você falar de 40 graus, não existe um produto milagroso com 14 horas diárias de insolação que vai falar assim, não, isso aqui vai mitigar os problemas, né? Não tem isso. Então, acho que se você falasse hoje, qual que é o ajuste que deveria ser feito para talvez sair de 65 para 80 por hectare nessa safra? Seria ajuste da cultivar com a época de plantio. A época de plantio. Isso é o parar um diferencial. pouco com aquela correria para plantar que a gente sempre via muitas safras passadas, né? Eu vi um vizinho plantando, já o cara queria plantar. Abria dia 10, dia 15, setembro ele já queria plantar. Aquele plantio de milho em setembro que o pessoal fala. Você está plantando a soja pensando na janela do milho. Né? Isso até, de certa forma, né, a gente brinca que é até um erro, né? O vazio sanitário veio para o dia 1º de setembro e isso acaba, querendo ou não, estimulando o produtor a achar que ele pode plantar mais cedo, né? Então, assim, a gente observa que os últimos 3, 4 anos mudou muitas cultivares que a gente tinha aqui na região. E essas cultivares elas são muito sensíveis ao fotoperíodo ideal para ela. Tanto para ela se desenvolver, quanto para ela colocar um bom sistema radicular. Então, não adianta você forçar o plantio. É diferente quando eu tinha materiais que eram mais adaptados à região, materiais mais rústicos, colocou dia 5 de setembro, colocou dia 25, ele vai embora. Hoje, esses materiais são mais sensíveis. Então, não adianta você querer forçar uma janela de plantio para o dia 1º, para o dia 5 de setembro, que a gente vai acabar se frustrando. Né? E principalmente se estiver pensando no milho safrinha, lógico, de primeiro. Porque o carro-chefe é a soja, né? Querendo ou não, é o que dá uma margem mais interessante. E o produtor tem mais também habilidade ali para trabalhar o manejo, né? Se a gente buscar na nossa região, historicamente, os últimos 4 anos, a gente está ganhando mais dinheiro com milho que com a soja. Isso aí que está deixando o produtor motivado nessa loucura da soja. Não que a soja é muito rentável, é a cultura principal, tem que acertar a soja. Só que o produtor ganhou muito dinheiro com o milho, com essas variações de preço, né? Se a gente for pensar, produtores escolheram bem 22, 23 e acaba acreditando que tem que plantar milho e não soja, né? Sabe que eu vi as duas realidades. Eu vi muitos produtores acertando no milho mesmo. A gente trabalhando com a gestão financeira, né? Umas margens muito interessantes para quem tem tempo para sentar em cima do grão, que não precisa vender. Porque tem muito desesperado que a hora que chegou o milho safrinha ele já estava todo comprometido. O milho, para muitos produtores, ainda faz parte do giro só. Ainda não tem lucro. Inclusive aqui em Palotina. Cheguei a ver prejuízo na última safrinha. Aqui. E vi muitos produtores com o mesmo patamar ganhando muito dinheiro. Mas tudo foi o time. Sabe? O time depois que já tirou do campo. Exato. Tem produtor, se a gente pegar os últimos anos, os investimentos na propriedade estão sendo com milho. Aquele produtor que tá fazendo uma boa gestão, ele não precisa chegar... E até porque você vender na hora que você precisa pagar a conta, aí você acaba deixando o comprador numa posição confortável. Né? Por exemplo, eu tenho que vender milho final lá dia 30/8. Quem está na posição confortável é quem precisa comprar. Eu estou ali precisando vender para pagar a conta. Então, aquele cara que estava preparado, se organizou. Se você pegar na região de Palotina, muito investimento que a gente teve foi devido ao milho. Tá? Os últimos 3 anos de milho, bem interessante. E aí nós vamos entrar na sequência, falando quando a gente for falar de gestão, mas só para pegar o gancho, né? Produtor rural, não o empresário rural. O produtor rural é muito difícil vender grão quando não precisa. Quando ele não tem uma dívida, ele não tem um investimento para fazer. Nós temos caso, quando deu aquele estouro de preço, de produtor que teve a possibilidade, por exemplo, de vender um milho lá a R$110 no silo e não vendeu. Ele foi vender no outro ano pela metade do preço. Então, ele perdeu metade da safra dele por uma decisão. Naquela época, quando houve aquele boom de preços, quem que conseguiu rentabilizar ou quem conseguiu atingir? Quem tinha um investimento para fazer. O cara, às vezes, foi comprar uma máquina. O cara foi fazer algum investimento, seja no imóvel, na cidade, enfim. Então, esse talvez é o nosso maior desafio. Vender num momento de oportunidade sem precisar vender. Exatamente. Que daí você vai com uma tranquilidade um pouco maior. E a gente está vendo, não tanto aqui no oeste do Paraná, mas um pouco mais ao sul, né? Chega numa determinada época do ano lá que ele tem tanta conta para pagar que ele já sacrificou quase a safra dele inteira. E daí ainda tem que a família viver, e normalmente hoje vive mais caro do que vivia antigamente a família rural, né? Hoje o produtor é caminhonete. Antigamente tinha uma TV em casa, um carro, né? Uma belina lá, uma pampa. Hoje não, 2, 3 carros, 3, 4 televisão. A família está ficando maior.
Às vezes o número de área não aumentou, mas ele tem que trabalhar com aquilo. E os investimentos lá no campo sempre aumentando, né? Mas essa é a frente. Uma outra frente que ainda ficando no nosso manejo, você falou muito bem antes os desafios com pragas e doenças, mas eu vejo andando aí pelo campo aí que a gente está tendo muita planta daninha ainda no campo, algumas áreas bem sujas. Tá com dificuldade hoje planta daninha? Como que tá essa frente? Eu acredito que esse aí é o grande desafio que o produtor vai ter nos próximos 2, 3 anos, a nível de Brasil, né? Não só aqui, né? A gente tem, tu que rola também bastante o Brasil, vai observar muito pé de galinha, que é hoje crescente. A nossa região cresceu muito caruru, leiteiro voltando, picão, e principalmente com resistência, né? Até vou usar aqui uma frase que a gente viu essa semana, um vídeo do Daniel Girello, né? Falando sobre o glifosato não mata quase mais nada. E realmente, o glifosato ele continua sendo importante no manejo, no sistema, só que ele está matando pouca planta daninha, né? E o produtor que tem restrição com o uso de pré-emergente, com o uso de planta de cobertura, de cobrir o solo para realmente aquelas plantas que sejam fotoblástica positiva não sair, não nascer, né? Ou realmente não colocar pré-emergentes e pré-emergentes específico para cada planta daninha, ele vai acabar sofrendo, porque realmente o glifosato ele está sofrendo, não está tendo um eficiente controle em boa dessas ervas. A gente está tendo tecnologias novas vindo para o mercado, né? Por exemplo, a soja Enlist, a soja Extend, que você tem possibilidade de aplicar outras ferramentas de manejo. Só que também, se você começar a trabalhar, por exemplo, com glufosinato na pós da soja, com 2,4-D na pós da soja, você vai começar a sacrificar essas moléculas também. Então, você vai fazer o mesmo processo que foi feito com o glifosato. Então, realmente, o melhor jeito de brigar com essas plantas daninhas vai ser o quê? Não deixando elas nascer, né? É mais fácil de brigar com ela enquanto ela não nasceu. E isso vai trazer os pré-emergentes. Nós mesmos, na nossa área de atuação, em torno de 90%, a gente pode dizer, dos nossos clientes, a gente trabalhou no mínimo com um pré-emergente, mas a maioria foi 2. E pensando realmente em picão, caruru, que foi uma crescente grande, Mato Grosso do Sul, e pé de galinha, que também vem preocupando bastante, né? Legal. Pensando na adoção dessas novas tecnologias que você citou, uma Enlist, uma Extend, né? Temos aí a Intacta, a RR. Como que o produtor está conseguindo se organizar na questão das propriedades vizinhas, né? Você coloca diferentes tecnologias, produtos com uma certa resistência a um certo ingrediente ativo, a outro não. Está dando algum problema ou está tudo certo hoje em dia? Ainda não está dando problema porque o produtor não está utilizando, né? Se a gente pegar hoje a I2X na Extend, a própria Bayer não recomenda fazer a aplicação do dicamba em pós-emergência da soja, né? Mas, por exemplo, uma tecnologia resistente a glufosinato, o produtor vai acabar fazendo. Claro, um produto menos volátil e tal, você não vai ter tanto problema. Mas vai sim começar a aparecer talvez uma bordadura que vai dar uma queimada, ou talvez aquele produtor que tem uma área problema, realmente ele vai fazer um plantio antecipado, ou ele vai diferenciar um pouquinho essa colocação de uma determinada cultivar lá para ele poder manejar de forma mais assertiva. Mas a grande sacada é se o produtor partir para esse lado aí dessa adoção de tecnologias e achar que a pós vai resolver, é uma tragédia anunciada, que vai acontecer igual aconteceu com o glifosato. Enfim, a gente não vai ter êxito nessas tecnologias também, né? Tem que ter estratégia. Até porque não vai ser só um produto, tá? Isso aí o produtor ele tem que estar ciente, né? Hoje, por exemplo, para você fazer uma aplicação de dicamba, mesmo numa pré-emergência, que esses materiais eles permitem que a gente faça uma aplicação talvez um pouco mais próximo do plantio, né? Sem causar fito na cultura, que é uma das dificuldades com alguns auxínicos, né? Mas o produtor ele vai ter que estar ciente, cara, que é um processo. Ele vai ter que estar com bicos especializados, ele vai ter que cuidar mais da condição climática, vai ter que trabalhar com um adjuvante que as próprias empresas já estão trazendo. Então, ela é uma ferramenta sim, mas sempre brinco, ela não vai ser uma pílula. Ela não vai ser um salvador que o produtor vai chegar e colocar dentro do tanque e vai resolver o problema. É muito mais difícil trabalhar do que a gente vem trabalhando hoje. Exige mais estratégia, mais organização. Mais profissionalismo, né? Mais vai profissionalismo. ter que ser cada vez mais profissional, não só no campo, na gestão, na equipe que você vai trazer também para trabalhar contigo, né? Treinar esse pessoal, porque não vai ser simplesmente jogar lá dentro o pulverizador e sair aplicando, né? Então, são esses detalhes aí. E fazendo um gancho antes de ir para uma gestão, né? Você falou aumentar o profissionalismo. Quanto que isso pode já vir impactando na questão da própria sucessão familiar? Porque antes era passar o trabalho para o filho, né? Agora está tudo profissionalizando. Os filhos estão indo estudar fora, mas não é uma regra ainda, né? Vocês que estão a campo todo dia direto com o produtor, está acontecendo essa
passagem de bastão, porque a gente também está vendo muita fazenda sendo arrendada, né? Como é que está essa visão de vocês? O produtor está se profissionalizando para realizar uma sucessão familiar ou ele está sendo forçado mais uma vez? Cara, essa questão, em algumas situações, ela está acontecendo de forma mais natural, né? E outras, ela está tendo um pouco mais de dificuldade. Se eu pegar historicamente, até eu estava essa semana numa outra região, o produtor comentando do vizinho, por exemplo, que o pai passou para o filho já tinha mais de 60 anos de idade quando ele assumiu o controle da propriedade, né? Então, nós vivenciamos muito isso. O patriarca passava para o filho quando o filho já tinha lá 50, 60 anos de idade e já tinha um neto. Sim. Então, esse processo que demorou muito tempo a passar para o filho vai passar de uma maneira muito mais brusca para um neto em muitas situações. E qual que é a dificuldade? De novo, cara, isso é até cultural, né? É até cultural. Eu tô trazendo o filho, até o termo sucessão, né? Parece que está passando, mas não é. A gente está fazendo uma união familiar, entendeu? A gente está buscando fazer uma união familiar desse filho, desse genro, desse familiar mais novo, digamos assim, está vindo mais próximo e entender o processo. Não é uma passagem de bastão, porque tudo que é muito forçado, muito rápido, ela pode gerar frustração. E o pai também, né? O patriarca, no caso, ele tem que entender que em algum momento as ideias elas vão divergir. Você está trazendo alguém que tá na tecnologia, que está buscando, que está, né, às vezes numa faculdade, que está tendo um conhecimento muitas vezes fora da realidade dele, um conhecimento tributário, alguma coisa, que vai estar ali para se unir. Vou te falar que nesse momento, talvez, primeiro, o ponto, assim como tudo, é querer, é as partes estarem dispostas, e a segundo, é esse suporte. Seja um suporte contábil, né, uma terceirização de algumas situações para juntar o que os dois têm de melhor ali para fazer com que esse processo seja o mais tranquilo possível. Porque, primeiro, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de patrimônio, mas nós estamos falando de família. Sim. Né? O que não pode acontecer é eu querer preparar para uma situação de patrimônio ali, daqui a pouco eu causar um desgaste familiar que muitas vezes não existia. Então, talvez esse é o processo um pouco mais delicado. E que nós, muitas vezes, a gente busca ferramenta, a gente busca parceiros, né, para tentar colaborar nesse sentido e para dar continuidade nas nossas propriedades. Com certeza. O desafio antes era fazer com que esse filho acompanhasse o dia a dia da propriedade e aos poucos fosse tocando aquilo ali. Hoje não, hoje eles saem para estudar, voltam, né? Às vezes não pegou tanto o batidão lá, a parte mais operacional, mas e agora? Como é que eu faço, né? Será que eu faço agronomia? Será que eu venho para tocar? Eu trabalho com muitos clientes na gestão que eles realmente só fazem a gestão. Eles só fazem a gestão. A questão agronômica, eles não tomam decisões agronômicas. Tem alguém lá para isso, provavelmente uma consultoria ou um agrônomo de fazenda, mas eles estão focados na gestão. E o mais interessante, não são agrônomos. É um advogado que veio para tocar a fazenda do pai, a propriedade do pai. É um empresário que já tinha saído, voltou. Sabe? Pessoal que estava trabalhando na cidade, em diversos empregos, voltaram para ajudar na gestão da fazenda. E com essa realidade a gente entra nessa pauta um pouquinho da gestão para ver como que está o produtor preparado. Acho que eu vou fazer uma pergunta bem clara para vocês. Qual que é a diferença que vocês veem, né, como você comentou muito bem antes, do produtor rural para o empresário rural nesse primeiro momento? Nós estamos em 2025, né? A gente já tem os dois perfis muito bem delineados. Eu até vou aproveitar aqui para trazer uma história aqui que eu acho que ela acaba sendo interessante. Acho que a gente pode definir isso hoje, que o empresário rural realmente ele tem que ser um cara sábio, sabe? Para você cada vez mais cedo poder passar o bastão, né? Você poder trazer o filho para dentro do negócio, e tem que ser sábio no entendimento de tu tem um garoto que foi para a faculdade, volta lá com 22 anos, querendo dominar o mundo, né? Eu posso trazer isso aqui para a minha realidade. Quando eu saí da faculdade e meu pai tem lavoura, por exemplo, eu não consegui ser sábio para trabalhar com meu pai, ele também não conseguiu ser sábio para assimilar as ideias que eu queria trazer para ele, né? Isso acontece muito, isso acaba sendo frustrante para os dois. Então, acho que essa sabedoria realmente de entender que tu tem um filho ali que está motivado, que foi talvez fazer faculdade, quer voltar para trabalhar dentro do teu negócio, é um negócio da família, é um negócio que vai ser dele no futuro, dê um pouquinho de oportunidade, escute um pouco e deixa ele fazer talvez algumas cagadas, claro que numa proporção pequena, né? Mas pelo menos você está ali,
Você está ali acompanhando ela. Porque se isso aí cair de paraquedas no colo dele, ele não vai ter a escória do pai. Né? Não vai ter a escória do patriarca que está por trás lá realmente, que já passou talvez por aquilo. Então essa sabedoria, na minha opinião, ela define bastante também. Você poder ser realmente um empresário, ser aquele cara que faz gestão, aquele cara que dá um passo para trás para enxergar um negócio como um todo. Né? Poder colocar a família dentro desse negócio aí como um todo, que é o negócio da família. Né? Muitas vezes acaba acontecendo isso, de faltar esse entendimento aí, as partes acabam se afastando. Já é difícil trabalhar com familiar, né? Imagina uma propriedade familiar que está todo mundo ali envolvido. Né? A gente se conhece tão bem que não tem papas na língua. Fala o que tem que ser falado, né? Muitas vezes, e acontece muita briga. Vemos demais isso. E se você pegar essa questão a diferença do produtor para o empresário, que nós estamos falando, né? Uma coisa, ela vai linkando na outra. Nós temos uma família que está virando uma empresa. Sim. Em muitas situações. E que vai ter divisões, vai ter hierarquia. Então, esse é um ponto. Eu falei, não só na questão financeira, mas na questão cultural, né? E essa questão do empresário, a gente fala que as cagadas elas estão custando mais caro hoje. Né? Nós falamos aqui, sem entrar muito, né? Mas nós falamos aqui de pragas, de plantas daninhas, de material. Né? Hoje, eu tenho muito mais coisas para tirar. A nossa região, a gente brinca, nós podemos errar bastante ainda, que o produtor ainda vai ter uma safra pelo menos razoável. Né? Mas, hoje tem várias situações, e não só no campo. Né? Hoje eu vejo, em muitas situações, mais dificuldade externa do que na própria propriedade, porque o produtor, do jeito dele, que for, às vezes, errando um pouquinho aqui, errando ali, ele sabe fazer. Ele sabe de plantar. Ele sabe, muitas vezes, fazer um plantio até mesmo com uma máquina, talvez, já não mais adequada, mas ele consegue rodar. Mas e o pós? Né? O que eu estou tributando em cima disso aí? Como que eu estou vendendo? Aonde eu estou vendendo? Entendeu? Aonde eu estou vendendo hoje o mercado ele tem uma preocupação muito grande de quem eu estou comprando, para quem eu estou vendendo, para conseguir manter uma estrutura financeira, um capital de giro, desde um próprio financiamento, né, de um próprio seguro agrícola. Muitas vezes chega em nós, né, Juliano? Tá, eu tenho um seguro aqui, esse seguro é bom? Primeira coisa a gente fala, cara, a gente precisa entender as tuas contas. Como que tá? Eu aguento levar uma bordoada agora? Né? Então você vê que hoje a gente não trabalha só no manejo da lavoura. Esse suporte, esse entendimento que a gente busca no dia a dia entender. E, cara, isso vai acontecendo de forma natural dentro de um ciclo. Né? A gente atende vários produtores. Hoje, cada um tem ação. Todo mundo tem algo para aprender e todo mundo tem algo para ensinar. E a gente vai fazendo. Hoje nós temos clientes, produtores que são, cara, excelentes empresários. Excelentes empresários. Tanto é que muitos ainda têm outros comércios ou veio do comércio para a agricultura. E você observa que a forma com que eles lidam, né, com essa questão, ela é muito interessante. E esse produtor está conseguindo rentabilizar mais. Ele está conseguindo rentabilizar mais e está conseguindo crescer. Com certeza. O que a gente vê, você falou muito bem, né? A soja aqui na região, por mais que ele errasse, ele ainda ganhava dinheiro porque ela sobrava uma margem. Mas tivemos aí um momento de 2021, 2022 para cá, que por mais que a margem deu uma leve diminuída, falando de soja, mas o desgaste dele com os financiamentos, que é depois da margem, né? Vem acabando com muitos produtores rurais. Como que vocês estão vendo, terminando o nosso resultado da soja? Como que foi esse resultado e se está agora caindo de vez no financeiro, sendo rentável para esse produtor de duas maneiras. Uma delas é a rentabilidade mesmo da cultura, mas uma outra é que o erro dele, como você muito bem comentou, não tá mais dentro do campo, muitas vezes. Claro, está lá no dia a dia, no batidão, no manejo, os desafios do campo, da cultura. Mas ele está acabando com o capital muitas vezes e daí tendo que vender e perdendo margem mais uma vez, né? Por causa que está acumulando financiamentos. O que aconteceu? Onde que a gente errou nesse caminho aí? O que deu de errado? Porque o preço de soja melhorou nos últimos anos, agora, claro, não tanto, mas alguma coisa aconteceu, porque a gente está tendo mais problemas de recuperação judicial, renegociação de dívidas e o produtor ali assim, bem capitalizado, mas ao mesmo tempo com problemas. Qual que é a visão de vocês que vocês estão mais no dia a dia lá? Se a gente for pensar, né,
produtor, de modo geral, de 2021 para cá, aonde teve boas produtividades, né? Em outras regiões do Brasil, que a gente aqui teve uma frustração grande em 2021, o produtor tem muito arrendamento, que isso acaba pesando, tá? A nossa região aqui realmente também tem muito arrendamento que não vale. Não vale a pena. Não vale o que o produtor está pagando, porque você tem que ter rentabilidade no negócio. Então, está ficando uma posição muito confortável para quem é dono do negócio, para quem está arrendando a área, porque ele está tendo uma garantia que vai receber aquilo. E o produtor tem que jogar todo aquele custo de produção em cima disso, tem que produzir, né? Fica difícil ele fazer, muitas vezes, um contrato de grãos, porque ele já tem parte comprometida que não é dele. Então, ele já não sabe. Daqui a pouco, ele já está partindo com 50, 60 sacos por hectare de custo entre arrendamento e custo de produção de modo geral. Então, assim, mais 30 sacos é arrendamento. Então, eu não posso comprometer aquilo ali, porque eu sei que eu vou ter que destinar isso para alguém. Isso acaba pesando também. Então, isso aí pode ter uma variação de uma saca de 120 para 160. Cara, quanta rentabilidade não está indo embora, né? E regiões de abertura no Brasil, se a gente for ver, o produtor acertou uma safra boa, no outro ano chove área para ele arrendar. Porque está saindo muita pastagem degradada, está abrindo área e tal, e aquele produtor que chega motivado, quer fazer acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai investir naquilo que ele não vai pegar o dinheiro que ele rentabilizou e aplicar. Ele vai aplicar dentro da lavoura. Isso aí pode acabar levando umas invertidas, porque ele acabou não fazendo caixa, não segurou aquilo ali, investiu, só que não produziu, né? Ou o preço caiu, né? A gente brinca igual quem comprou colheitadeira para colher para fora, terceirizar com soja 200. Você pagava 3 milhões na máquina, nossa, coisa linda. Hoje, com soja 120, esse negócio daqui a pouco não está pagando nenhum financiamento. E foi o que aconteceu com o produtor muitas vezes. O produtor, a R$200, 180, nossa, o papel aceita tudo, as contas ficam muito bonitas. Sim. Só que na hora que você expandiu isso, coloca lá um custo de produção, de calcário em abertura de área e fazendo 1001 coisas, acaba subindo isso. Se trazer para a nossa região aqui, cara, o nosso custo de produção é baixo ainda. Tá? Nosso custo de produção, se for comparar a nível Brasil, aqui se o produtor quiser fazer meio nas coxas, ele acaba conseguindo, produz. O nosso solo permite a gente errar bastante naquele produtor que não está tão profissional ainda, ele acaba conseguindo ter rentabilidade. Agora, a nível de Brasil, você tem que ser profissional, você tem que saber onde você está investindo, você tem que ter uma gestão por trás disso aí, senão, realmente... Nesse sentido, né, a gente fala dos próprios sistemas de gestão. A gente tem hoje produtores. Na verdade, quando nós começamos a empresa, nós tínhamos a ideia, nós procuramos o pessoal daqui, que é o pessoal do reprodutor, na época, que nos chamou muita atenção e é o que nós queríamos fazer na época também, entregar algo mais mastigado. De novo, cai em processo cultural. Quem que vai lançar, como é que vai organizar. Às vezes tem aquele gasto chato que você não quer que apareça, mas ele vai aparecer. Eu tenho aquela máquina que está incomodando mais, né? O nosso produtor, de maneira geral, ele sabe quanto que ele e quanto que o vizinho colheu em sacas por alqueire, que é a nossa realidade, e mais ou menos o que ele gastou de insumo, né? Muitas vezes, essa conta de arrendamento, o cara às vezes deixa de lado. O custo de um frete, o custo de uma máquina, né? Ele acaba não contabilizando. Então, às vezes, nós temos uma rentabilidade falsa, uma rentabilidade mentirosa. E que esses sistemas, desde quando o cara vai lançar lá, ele vai lançar o capital, ele vai lançar o juro, ele consegue identificar um pouquinho mais aonde que está o furo desse barril. Né? Porque, às vezes, como eu falei, às vezes o problema não está nem na parte agronômica. Ela está na parte externa. E você comentou da questão de renegociação, né? Cara, a gente teve, a pandemia foi uma consequência, né? Esse aumento de juros e financiamento, ele é uma opção. Ele é uma opção e, muitas vezes, uma opção muito boa. A gente, na nossa região, tem vários clientes que conseguiram crescer financiando, rodando, e acerta uma safra e vai. Só que eu tenho duas situações principais, que é os extremos. O problema é os extremos. Quando as coisas estão muito boas, a gente brinca, quando o produtor está numa situação muito boa, cara, eu vou fazer um foliar a mais aqui, eu vou fazer uma a mais de fungicida, sabe? Vou comprar essa plantadeira aqui, tem isso aqui para colocar também, coloca lá uma... Sabe, quando as coisas estão muito boas, esse dinheiro escapa mais fácil também por estar boa. E quando eu tenho uma frustração como aquela de áreas aí de 5, 6 sacos por hectare, ou de muitas vezes nada, que o cara de uma hora para outra se pega desprevenido, que foi uma manada, foi a banco, foi a instituições financeiras buscar, cara, ele queria o dinheiro, ele não queria o juro. Sim. Esse que é o problema. E hoje ele está pagando essa conta. Hoje nós temos, inclusive, máquina. Que daí eu preciso ter aquele filtro, eu preciso de ter
Lógico, primeiro, de novo, de eu querer, mas eu ter alguém me dando suporte para entender, cara, será que está na hora de eu trocar essa máquina? Será que eu não compensa eu, então, gastar um pouquinho mais e revisar essa máquina e trocar numa próxima oportunidade e pegar só o que eu preciso para fazer um giro, para me levantar? Então, eu acho que, nesse contexto, ele vai resumir, né? Essa passagem que nós vamos ter, incluindo sucessão familiar, de produtores rurais para empresários rurais. E, assim como qualquer outra coisa no mundo, né? O nosso mundo, ele trabalhava num ritmo. Ele acontecia num ritmo. Hoje o áudio é no vezes 2. Hoje é tudo acelerado. Então, as cagadas, as coisas, elas vão acontecer de forma mais rápida. Muitas vezes eu não tenho tempo de consertar isso aí. Então, quanto mais eu tiver focado, mais eu tiver o meu negócio na mão, menor é a chance de eu errar e de eu me frustrar. Com certeza. Eu venho fazendo alguns casos com alguns produtores. Por exemplo, eu tenho produtores que estão abrindo área lá para o Piauí, 500 hectares de área, estão abrindo, e vão plantar agora a primeira safra, 50 hectares de arroz. Eu falei, mas só 50? Acabou o dinheiro. Mas você está abrindo área, você deve gastar uns 5, 6, 8 por hectare para abrir a área, e vai fazer só 50 para dar o giro, para recuperar a parte do dinheiro. Qual que é o seu plano? Então, nós precisamos fazer conta agora. Daí agora eles estão vindo para fazer gestão, né? Agora você vem fazer. Agora que você acabou com o capital, o giro, né? Aí vai ter que parte daquela área vai ter que arrendar para gado, para fazer pasto, né? Para começar a ter um giro. Aí para o próximo ano, 150, 200 hectares de plantio. Aos poucos e reestruturando. É o processo natural, né? Mas poderia ser feito um pouco mais planejado. Em outros casos aqui na região, o que a gente vem fazendo com alguns produtores? Vamos fazer já fez um fechamento de safra passada? Tá feito. Qual que é a tua margem? Ficou 40% na soja. Beleza, agora vamos basear nesses custos aqui, vamos projetar. E se você produzir 40 sacos ano que vem? Mas e se a soja estiver a 130? Mas e se a soja vier a 90? Mas e se você produzir 70 e ela tiver a 130? Olha os 6 cenários aqui. Mercado bom, clima bom. Mercado ruim, clima ruim. E 2 que é bem conservador. Você aguenta todos eles, as contas que você tem para pagar, fora o custo de produção? Porque o custo de produção, né? Agora, fora do custo de produção, você aguenta isso aqui? Aguenta. Então, beleza. Então, vai. Entendeu? Mas com essa visão aqui, assim, a gente não tá vendo. Eles estão, muitas vezes, o que acontece? Quem não gosta de comprar uma coisa nova, né? Todo mundo gosta. E os ventos são favoráveis muitas vezes. E aconteceu muitos negócios que foram feitos na emoção. E é ali que arrebentou com muito produtor. Na emoção. O princípio da escassez. Não tem máquina. O produtor muitas vezes tem que abrir o coração para quem está fazendo a gestão do negócio dele e falar realmente, ó, aqui eu tenho um endividamento, para realmente você poder tomar uma decisão. Quando o João comentou antes, o produtor chega até a gente e fala, é hora de vender ou não? Cara, eu pergunto primeiro, como que está teu caixa, né? Como que tá tuas dívidas? Porque não adianta, acho que a gente tem que aprender a ser profissional. A primeira coisa, a coisa básica é o quê? É especular com o que vai te sobrar. Você não fica especulando com dívida. Né? Se você comprometer um valor X lá para março do ano que vem, está numa situação legal para comercializar teu grão, não espera chegar em março, lá na hora que o comprador está ficando confortável. Se antecipa, não, ó, eu fiz isso aqui, está rentabilizando tanto para mim, está dando 30%, 40%, 50% de margem, beleza, vai morrer essa conta. Eu vou especular com o que me sobra. Se eu vender a 10, vender a 1.000, não interessa, aí eu mudei a minha margem de lucro. Mas pelo menos eu não tô com aquilo ali ainda, não vou ficar devendo, né? Então, acho que isso é algo meio básico. Na plataforma do produtor, onde a gente está começando os trabalhos hoje, não é nem nas margens mais. É previsão de fluxo de caixa. Se você aguentar até final do ano sem nenhum problema grave, e é o seguinte, a gente já começa assim, receita você prevê um pouquinho para baixo. Despesa você prevê um pouquinho para cima, que se você errar, você ganha dinheiro. Agora, vamos ver, até final do ano aí, vai ter baixa liquidez em algum momento? Coloca a despesa familiar aí na conta também. Coloca tudo aí. Tá tranquilo? Não. Se em algum momento você vai ter baixa liquidez, você já se prepara para ir buscar com antecedência. Esse ano talvez não vou precisar um custeio. Ótimo, é uma despesa a menos depois, lá um juro a menos. Até porque, o que pode acontecer aí nesse 2025, né? Plano safra, não sei se vai vir tão grande. Então vai ter corrida para buscar esse dinheiro, né? Porque vai ter oferta e demanda, vai ter corrida para buscar esse dinheiro. O juro não está tão atrativo. Então, normalmente, quem for pegar para correr atrás é o cara que já está com a corda no pescoço.
Então, assim, vamos fazer uma previsão para fluxo de caixa. E já evitando o outro problema daí, que é o outro lado da moeda, né? É a gestão tributária lá na frente. Porque se for sobrar muito também, nós já precisamos se organizar. Então, antes da gente entrar no custo, receita, produtividade ali no Oi Produtor, a gente tá falando assim, vamos começar com a previsão do fluxo de caixa. Organiza tudo que você tem para pagar de dívida e de financiamento, vamos organizar? Vamos organizar. Agora, tudo aquilo que você não tem negociado, mas que você sabe que vai gastar. Vamos organizar? Vamos organizar. Fechou 2025, tá ok? Tá ok. Dá uma olhada agora em 2026. Tá ok? Tá ok. Então, para 2026, a gente começa a pensar em investimento de novo. Vamos focar em pagar isso aqui e seguir adiante. Porque o produtor, o que acontece? Separando os produtores dos empresários, né? O produtor está 100% focado ali no campo e o resto é consequência. Ele tem que vender porque ele tem a conta para pagar. Ele tem que tomar muitas decisões porque ele chega no 30 do 4, não tem o que fazer. Ele tem que pagar a conta. Mas o empresário, não, ele está um pouco mais de antecedência se organizando esse caixa. E é ali que ele tira a margem na soja e no milho, né? E o produtor, de modo geral, ainda tem um mito lá que ele tem que segurar produto, né? Que ele tem que ter grão. Vou dar um exemplo aqui bem bacana. A gente conversando no meados do ano passado com um cliente, ele tinha a possibilidade de fazer um contrato futuro de soja 130, ou ele tinha a possibilidade de vender o grão dele naquele momento que ele tinha, fazer uma própria ou uma aplicação financeira, ou vender para receber no outro ano, ou então até antecipar uma conta, né? E trouxendo para vários cenários, esse soja que ele tinha presente, ele virava 143. E ele estava querendo vender a 130 no futuro. Então, cara, a gente trouxe para ele. Não é muito mais interessante você rentabilizar 143, pegar todo o custo de produção dessa safra aqui. A gente vai fazer conta em 143. Você vai chegar lá em março descansado. O soja hoje está 117, 118. Esse cara está descansado. Tá? Ele pagou a conta dele da soja. Hoje, se ele vender a 117, com certeza, ele poderia ter travado a 130 e tal. Poderia ter feito os dois negócios, mas hoje ele não precisa vender, ele não está pressionado a vender. Então hoje ele está descansado, ele pode fazer um negócio em grão, que se está sobrando para ele, pode comprar uma área do lado de algum vizinho, ou ele pode esperar um pouquinho para vender, ou ele pode colocar em alguma empresa segura a fixar, que ainda tem algumas empresas que a gente consegue fazer esse tipo de negócio. Então o cara ficou tranquilo. Então tem que tirar talvez esse mito também que, pô, eu tenho que ter grão. Você tem que, na verdade, saber negociar no momento certo, antecipar suas contas, trazer essa conta. Às vezes eu estou pagando juro, mas se eu antecipo um ano essa minha conta, quanto dinheiro? Quanto que esse grão de 130 não vai ir se eu antecipar 10% de um investimento que eu fiz lá na frente? É dinheiro na mesa, né? É um ativo, é um patrimônio esse grão ali assim. E outra, uma rentabilidade aí de 1% ao mês aplicada na renda fixa é um bom negócio. E até que para quem, mas eu não sei investir fora do agro, coloca lá nos fundos de terra, né? Tem o Terrax lá, também dá quase 1% ao mês, que é o valor dos arrendamentos, né? Eles dividem entre os cotistas, sem imposto de renda, entendeu? Então assim, por enquanto, né? Por enquanto, vamos falar baixo, senão o Taxad já mexe lá. Mas são alternativas que o produtor fazendo. Outros vão lá e investem em imóveis, mas tem que fazer. Como você lá no começo você falou muito bem, João. Muitos cresceram com dívidas. Por quê? Porque eles tinham conta para pagar, tiveram que vender às vezes no momento que estava bom, né? E não sentaram em cima. Então nós estamos vendo aqui dois extremos, né? O cara que se deu bem às vezes porque tinha conta para pagar e o cara que se deu bem sentando em cima. Mas os dois também têm os bons e os ruins, né? Nas duas frentes. Assim, no final do dia ele tem que ter um número na mão para saber o que está fazendo, né? E olha lá. Seguindo aqui, como que vocês viram nessa última safra aí de soja e a expectativa também para o milho, de questão de rentabilidade? A gente começa lá no campo com a produtividade. Foram boas essas produtividades da última soja, de uma maneira geral? Se a gente pensar de quando a gente plantou, com certeza a gente esperava mais. A gente esperava colher aí 70, 75 sacos por hectare, numa média, né? Mas eu acredito que nós vamos fechar hoje aí num 60 a 65 sacos por aí, né, na média. Mas se a gente analisar a safra como um todo, as duas estiagens severas que a gente teve aqui no Oeste, que foi ali em novembro, depois do Natal também faltou bastante água, temperaturas bem altas, foi boa. Foi boa, né? Foi boa a produtividade ainda, dentro de uma normalidade, pelo nosso custo de produção, que também a gente teve um abaixo dos insumos, né? Sim. Nossos insumos eles caíram, sim. E a gente procura sempre, né, vou trazer agora para o nosso negócio, quando a gente vai fazer para o produtor uma previsão do que plantar, de como fazer a safra,
é atacar realmente quais são os gargalos. Por exemplo, se o meu gargalo hoje aqui não é potássio, não é fósforo, para que eu vou colocar em demasia? Se o meu gargalo é boro, vamos atacar o boro. Então, por exemplo, nós estávamos enxergando um gargalo muito grande pelas daninhas. Então, a gente procurou jogar boa parte de um custo de produção para pré-emergente, para realmente diminuir esse banco de daninhas, diminuir o uso de glifosato em cima da pós-emergência da soja. E, por exemplo, áreas que tinham boa fertilidade, cara, vamos aproveitar isso aí. E realmente é isso que a gente tem que fazer. Por isso você tem que ter informação de análise de solo, você tem que ter informação de histórico de produção, você tem que ter informação de qualidade das suas aplicações para você poder realmente definir se vai usar um produto premium, se vai trabalhar de uma forma mais enxuta. E a gente acabou sendo bastante assertivo quanto a isso. Então, uma produção aí de 60, 65, mas a rentabilidade ela vai ser boa. Tá? Mesmo o produtor comercializando aí a 118 que está hoje, ou aquele produtor que comercializou a 130, ou aquele que já pagou a conta, a rentabilidade ela vai ser interessante. Tá? E na visão de vocês, volta a 130, 140 logo ou não? Isso é pessoal, na minha visão, volta. Volta? Na minha visão, volta. Tá? Eu acredito que tem muita coisa para puxar para baixo. A gente só escuta coisa para puxar para baixo. Só que vai vir também a temporada mais altista, vamos falar assim. Né? Até porque eu vejo um milho com a perspectiva talvez de descolar um pouquinho daquela correlação com a soja, que ele também pode ajudar a forçar um pouquinho a soja subir. Se a gente pensar ali abril, que talvez pode ser que a gente pegue um ápice de preço de milho, né? Daqui a pouco surge aí, por mais que a safrinha está num plantio mais cedo, surge uma previsão de geada, que o mercado começa também a precificar de uma forma diferente, que isso é algo, né, mais regional, mas acontece também. Eu acredito que o soja tem força, sim, tá? Para voltar. Agora, é claro que o produtor que está precisando comercializar, ele está agora na mão do comprador. Aquela hora ruim de vender, você está numa posição desconfortável. Quem tem que comprar, eu se fosse comprador, a minha função é fazer o quê? Jogar para baixo. Sim. Né? Comprar bem. Então, de modo geral, essa acho que é a visão. E o produtor, o mercado do grão é muito igual ao mercado da Bolsa de Valores, né? Às vezes a hora boa de comprar é quando tá todo mundo gritando, né? Então, assim, se tá caindo demais a bolsa, às vezes ali é a hora de você entrar. E no grão, é aquela visão. Se tá todo mundo, se a mídia tá jogando para baixo, talvez seja a hora de saber que pode ser que isso aí vai subir E nós ainda estamos num desgoverno, né? Que a gente teve dólar que bateu a 6. Ontem surgiu bastante, né? Até no dia de ontem, de algumas brigas nas reuniões presidenciais aí, onde foi lançada aquelas medidas que o Haddad não queria anunciar, o Lula pressionou para fazer um acordo mais político e o dólar passou dos 6. Então isso aqui pode... Amanhã a gente fala, não, o dólar vai a 6. Não sei. Né? Nós estamos no Brasil, na verdade. Né? Então, eu acredito que tem força, sim, para voltar. A gente tem um Trump que ninguém sabe para que lado vai. Né? Ele pode, de uma hora para outra, abraçar a China e fazer um acordo e também ficar desfavorável para o Brasil. Então, não tem, é imprevisível, né? Por isso que realmente tem que especular, talvez, com o que você vai ter de rentabilidade. Né? Agora, se fosse pedir minha opinião para segurar, pegar dinheiro no banco e não vender produto, isso eu não faria. Tá? Eu não acredito que daí vale a pena fazer isso. Agora, se eu tenho grão e estou numa posição confortável, que eu posso esperar, igual tu falou, eu tenho fluxo de caixa até agosto, posso esperar, eu aguardaria um pouco. Eu acredito que talvez muito pior não ficaria. Né? Agora, quem tem conta a pagar, cara, paga a conta, diminui a rentabilidade, mas esquece, vai dormir tranquilo. Sabe nem onde foi parar o dinheiro, mas o importante é que tá tudo pago, né? Tem uma outra frase que a gente usa pro produtor: quanto vale tua noite de sono? A minha vale bastante. Se a tua valer pouco, especula. A minha vale bastante, eu quero dormir tranquilo. Isso aí, show. Vamos falar um pouquinho de milho safrinha, então? Milho safrinha, boa parte aqui no Paraná tá quase tudo plantado, né? Poucos ainda estão colhendo, eu acho. Pensando que o oeste, né? Palotina, Toledo, até Cascavel ainda tem bastante soja. Como que ele está sendo plantado praticamente dentro da janela ideal, correto? Então a expectativa, querendo ou não, acaba sendo boa para esse milho aí. Qual que é a visão de vocês? A expectativa ela é boa, até se a gente for analisar, a nível Brasil, a gente observa menos praga esse ano, no inicial do milho. Então, o stand foi bem estabelecido, está tendo menos ataque de percevejo, já vai para a segunda safra, que a gente tem uma pressão menor de cigarrinha. E o que está pegando contra hoje? Temperatura. Né? Porque a gente sabe que o milho ele gosta de uma temperatura até aí 35 graus, tranquilo, só que uma noite mais fresca. Né? E é um cenário que a gente não está tendo. A gente está tendo temperaturas aí acima de 40 graus, 38 graus, e a noite quente também. Então, isso aí para o milho não é positivo. Tá? Para a gente pensar num período que ele está definindo realmente tudo que ele vai produzir, tudo que ele vai fazer até V6 aí,
a gente não está tendo esse clima tão favorável. Então, isso pode enganar um pouquinho o olho. Você olha assim, não, está tudo muito bom, mas essa temperatura ela podia estar um pouquinho mais baixa durante a noite para realmente falar assim, não, nós estamos sonhando aí com 200 sacos por hectare de milho safrinha, porque a janela foi plantada para isso. As adubações que a gente começou a colocar no campo de forma mais forte esse ano foi para isso também. Né? Então, o potencial está muito bom. Só precisaria dar uma normalizada nessa chuva agora e a temperatura cair um pouquinho durante a noite, que eu acho que isso aí tá pegando um pouquinho contra. Pensando em manejo, questão de plantas daninhas, que o Juliano falou, a gente trabalha com mais de 90% de áreas com pré-emergente. Então, plantas daninhas também, a gente está conseguindo baixar, mas, por exemplo, tem plantas daninhas que eu não observava antes, por exemplo, um caruru. Rodando áreas, cara, tá vindo uma leva de caruru, uma planta de difícil controle, que cresce de uma maneira muito acelerada. Então, plantas daninhas tem algumas situações que hoje, dentro dos nossos ensaios, a gente está pesquisando muito forte na questão de pré-emergente na cultura do milho também. O produtor entra, faz uma atrazina, né, ali com milho em V3, V4, de repente esse milho chegou em V8, agora tem um novo fluxo nascendo. Então, essa questão de pré-emergente em milho, na cultura do milho, é o que nós vamos pesquisar bastante essa safra. E outra coisa que vem preocupando a nós, a nível de praga, que o Juliano falou, cara, questão de percevejo, questão de cigarrinha, está um pouco mais tranquilo. Não é que não existe, não é que o produtor tem que ficar confortável, porque tem área que você não via percevejo, não via, você vai lá, hoje você vê algum dano. Opa, de onde surgiu isso aqui? Mas uma praga que tem um potencial, né, além do pulgão, nós podemos falar um pouquinho também, é a lagarta. Se nós pegarmos do ano passado, cara, nós tivemos ataque de lagarta em tudo. Pasto, quem tinha capim, pessoal de mandioca, nós temos clientes que trabalham na cultura da mandioca também, e tá lá aplicando hoje para Mandarová de novo, novamente, já fez várias aplicações. Então, a questão de lagarta preocupando. Inclusive, na nossa área, nós fizemos um ensaio de milho verão para avaliar algumas coisas, para já aplicar na safrinha agora. Mesmo milho com tecnologia, né? A gente observa na folha menos, né? Milho aí com tecnologia, se tá um Pro 4, um Vipter, mas o nosso principal medo não é nem folha, porque a folha para nós não é tão importante quanto a espiga. Sim. Que em algum momento ela vai descer para a espiga, se ela descer, aí o prejuízo fica... Na verdade, a nível de Brasil, as tecnologias já não estão funcionando mais, né? Nós ainda estamos numa situação privilegiada que os VT Pro 4, Leptra, Viptra ainda está entregando um controle razoável. Só que a gente já começa a observar. Mato Grosso do Sul, essa safra aqui, e aqui no oeste do Paraná, muito material que não dava lagarta, muita tecnologia que o produtor ainda não tinha observado lagarta. A gente já está começando a ter esse problema. Isso acaba sendo algo meio preocupante, que às vezes o produtor ele plantou aquilo e se ele não tiver uma assistência boa junto com ele, ele acaba nem monitorando isso, porque ele planteia um milho que não dá lagarta, então ele está confortável. Passou ali de V3, V4, percevejo limpou, ele acaba acreditando que está tranquilo. Mas se você pensar assim, principalmente em regiões que está chovendo pouco, o que controla a lagarta é uma proteína. Se o milho está travado, não está produzindo proteína, ele não está produzindo a proteína BT também que está controlando a lagarta. Então você acaba tendo um acúmulo também de desova de lagarta sobre a folha e essa lagartinha, cara, ela vai fazer estrago ali. Então é uma praga que o produtor ele desaprende até controlar ela na nossa região, tá? Porque lagarta do cartucho ela é brava. Se o cara tiver que controlar realmente, a gente sabe que o pessoal sofria bastante. Então a gente procura associar sempre nas entradas aí um pouco de metomil para não deixar ela encartuchar. Né? Depois que passou de instars maiores, você vai colocando outros produtos que acabam entregando controle. Mas realmente é você não baixar a guarda, até porque dentro da tua lavoura vai ter uma percentagem de plantas que ela não é sensível à tecnologia, que não vai controlar aquela determinada lagarta. Então, uma forma de você também manter a tecnologia mais ativa é essa adição aí de algum controle de lagarta junto, né? Que acaba controlando cigarrinha também, enfim. Legal, legal. Outra frente aí que é importante no milho, voltando um pouco ali no clima. Ano passado eu cheguei a ver, né? Teve momentos na região, não é aqui em Palotina, mas aqui no oeste, que durante o ciclo, uma época pegou 3, 4 graus, 15 dias depois está 37 graus na mesma cultura. O quanto que isso pode impactar lá quando você pensa no desenvolvimento da produtividade? Isso arrebenta a planta pensando fisiologicamente, né? Se a gente for pensar, tem materiais mais sensíveis ainda, principalmente se estiver num estágio mais avançado, você vê até uma requeima sobre a folha, não necessariamente precisa gear, né? Mas só dessa temperatura mais baixa, muito brusca, a planta dá uma travada, né? Ela cessa um pouco o seu desenvolvimento, né? Ela tem aquela temperatura ótima, ideal, e abaixo disso e acima disso, ela dá uma travada. Mas ainda você ter 2, 3 dias de clima mais ameno para o milho não é o fim do mundo.
Tá? O que acontece quando você tem esses dias mais amenos? Você tem falta de luz. Geralmente são dias mais nublados, são dias mais encobertos. Vai esticando o ciclo. Vai esticando o ciclo e assim, você vai vendo o desenvolvimento. Você vai ver, por exemplo, um milho que precisa de um determinado fotoperíodo. Se você plantou principalmente um pouquinho mais tarde, que não é o caso desse ano aqui, você tem um frio ali no mês de maio, você vai ter uma espiga menor, você vai ter uma espiga que vai formar um pouco de chupeta. Então, o milho é muito dependente da luminosidade. Na janela que a gente plantou esse ano, está se mostrando muito favorável. Nós vamos ter um milho aí pendoando dentro do mês de março. Tá? Vai estar se desenvolvendo todo dentro do mês de abril e nós vamos chegar lá em maio com um milho bem adiantado. Tá? Então, desde temperaturas, pensando em geada, frio e tal, a gente vai ter um problema menor, pensando na média histórica nossa, que o frio é mais entrando em junho. Né? Então, eu acredito que o maior problema hoje da temperatura vai ser a temperatura em excesso, né? Que acaba sendo um fator predominante aí nesse desenvolvimento inicial da cultura. Torcer para nenhuma estiagem também, né? Esse é o objetivo. Chega sempre ali por maio, abril, sempre dá um veranico naquele momento. O milho vai estar pronto para colheita praticamente já. Está bem adiantado aqui. Nessa safra, sim. Nessa safra, é um mês de maio, na verdade, se ele der uma estiagem, não vai ser o problema. Pensando no oeste do Paraná, aqui onde a gente está inserido, vai ser tranquilo, vai ser até bom, na verdade, tá? Porque daí realmente o milho, na verdade, se você tiver numa situação de ganhou 2 boas chuvas ali iniciais, que ele consegue se estabelecer bem, enraizar bem, se a gente tiver uma boa chuva ali antes do pendoamento, é melhor que fique 15 dias sem chuva após pendoamento, que a polinização vai ser melhor, né? Você vai conseguir fecundar todo aquele cabelo da espiga ali que está ali pronto para receber aquele pólen, do que você ter dias nublados, ter dias chuvosos, porque dali é a hora que entra a doença, pode entrar giberela. Você, se tiver falta de luminosidade, você vai ter plantas que não vão conseguir, grãos que não vão conseguir polinizar. Então, o milho ele não é tão dependente assim de chuva pós-pendoamento. Tá? Se ele tiver inserido um clima bom, tiver água no sistema, né? O que aconteceu para nós ano passado, que foi um ano mais seco, a 24, a gente veio de clima seco, a gente não acumulou água no sistema. Agora, esse ano não, teve regiões aí que já choveu 150 milímetros, 200 milímetros, então você tem uma cultura que coloca muita raiz e você conseguiu colocar água dentro do solo, dentro do perfil. Cara, aí, se você tiver dentro de uma condição normal, dias com temperaturas noturnas mais tranquilas, o milho vai embora e a gente não sofre muito com isso, não. Aprendeu aí? Vai anotando aí para aprender, porque aqui a gente aprende em tempo real. E Juliano, João, uma visão de vocês aí assim. Hoje o produtor ele tem muita informação na ponta na mão ali, né? Na ponta do lápis, diria, né? Mas é na mão mesmo, ali com o celular. E vocês vêm trabalhando, oferecendo uma consultoria, oferecendo informação técnica de qualidade. Para quem não acompanha, qual que é o Instagram de vocês mesmo? É JJ Agro, né? @JJAgro. Dá uma olhada lá que tem muito material de qualidade lá que eles vêm passando. Como que o produtor precisa se instruir hoje para não ficar perdido no meio de tanta informação, no meio do digital aí, né? Eu acredito que a informação ela é boa para ambos os lados, até para os técnicos que vão chegar no produtor, porque eles têm que se preparar para chegar no produtor, senão leva invertida, né? Porque o produtor hoje ele tem informação. Tá qualificado. Só que com certeza hoje a gente observa que tem muito, vou falar assim, professor Pardal, né? Muita informação que chega para o produtor, que principalmente pela internet, como parecendo que se ele não fizer aquilo, ele não vai produzir. Né? A gente até estava conversando antes ali, se você não seguir esses 3 passos aqui, você não vai mitigar estresse. Se você não fizer isso aqui, você não vai ter perfil de solo. Só que é muito fácil, talvez para alguém que está falando isso, é alguém que nunca plantou uma lavoura. Talvez alguém que nunca precisou vender algo para esse produtor, né? Igual aqueles treinamentos de venda, aqueles vendedores que nunca vendeu nada. Né? Isso é muito fácil. Né? Agora, quando você realmente sabe qual que é o custo de produção, né? Da onde vai sair realmente os investimentos para fazer um bom perfil de solo, né? Se vale a pena isso, por exemplo, tem que colocar na ponta do lápis retorno sobre investimento. Né? E é isso que a gente procura fazer. A gente conversou antes, é mastigar tudo isso que está chegando no produtor. O produtor ele é inundado de informação. Sim. Todo dia chega alguém com uma informação diferente. Né? E com certeza, é normal. Eu atendo um produtor, né? Presto um bom serviço para ele, é normal alguém chegar e querer trazer uma informação diferente. Até para criar, às vezes, alguma discórdia. Né? Mas a gente hoje procura fazer muita informação de pesquisa, né? Realmente coloca muita coisa nas redes sociais, mas para realmente mastigar isso para o cliente, trazer da melhor forma. Ó, não é que existe um produto milagroso, igual nós falamos hoje da soja. Né? Se eu tivesse hoje que aumentar a safra 24, 25, aumentar a produtividade de soja, seria só mudando a época de plantio e as cultivares, que ia aumentar com certeza muito mais do que qualquer produto, qualquer perfil de solo. Então, acho que isso é o bacana, é conseguir realmente filtrar.
ter filtro é muito importante. É saber encontrar informação no lugar certo, né? Porque até o que vocês falaram hoje aqui, o que a gente conversou aqui, vai ter os engenheiros de internet, os agrônomos de internet lá que vai descer a lenha e tem uns que vai elogiar. Porque tem de tudo, né? Não dá para agradar todo mundo. Hoje, como a gente já falou, o grande detalhe é filtro. E nós, como que nós estamos trabalhando? Cara, tem coisa que faz sentido, né? A gente está buscando refinar, então nós estamos investindo bastante na parte experimental. Hoje, você vê mais gente fazendo pesquisa, mas o nosso intuito qual que é? Cara, isso aqui, lá na Bahia, hoje a internet, para nós, né? A internet é boa por causa disso também. Hoje ela nos permite conversar com engenheiros agrônomos, produtores do Brasil inteiro. Então, cara, tem uma situação, por exemplo, lá da Bahia que está acontecendo. Será que, de repente, encaixa para a nossa região? Né? Será que eu consigo fazer um PMS que eu consigo fazer na Bahia aqui? Eu estou fazendo esse manejo que é diferente. Então, a gente traz para a nossa realidade, né? Valida e joga para o campo. Legal, legal. Vocês estão com centro de pesquisa também, hoje, né? Hoje, se for para resumir, eu brinco assim, que nós somos cientistas do dia a dia, nós somos pesquisadores do dia a dia, que está num laboratório a céu aberto de mais de 15 mil hectares. Então, a nossa pesquisa ela é muito prática. E todo e qualquer produto que a gente deixa muito claro para as empresas, porque as empresas acabam vendo uma oportunidade comercial, lógica, acabam procurando. Esse produto ele tem que trazer, acima de tudo, rentabilidade. Tá? Ele pode entrar no nosso manejo por necessidade, mas ele tem que trazer rentabilidade, porque se for para mim colocar tudo o que teoricamente é bom, aí nós perdemos a função. Nós perdemos a função, porque se eu colocar tudo que a planta precisa no momento certo e ela não corresponder, aí é o clima. Então eu já vou ter um culpado que é o clima. Então nós saímos de cena. Então essa é a nossa preocupação, trazer uma informação de qualidade, de imparcialidade para o produtor e dentro da realidade. Tem situações que nós vamos fazer num determinado talhão dele e no outro nós não vamos fazer dentro do mesmo produtor. E o bacana é que, na verdade, a gente também paga consultoria, né? Então, a gente não está de paraquedas aqui recomendando e testando as coisas. Então, assim, a gente também tem 2 consultorias que a gente paga por fora para realmente ter informações de outros lugares do Brasil, trazer para a nossa realidade e realmente isso aqui faz sentido? Beleza, vamos testar, vamos fazer. E tem coisa que não faz sentido para nós, vai fazer sentido talvez para outro lugar do Brasil, que a internet dá a possibilidade de levar para essas pessoas daí. Então, não quer dizer que talvez aqui não serve, mas talvez lá no MT vai servir, talvez lá no Pará vai servir. Então, esse é o bacana. Então, hoje, você não consegue, não adianta você achar que você vai crescer sozinho dentro de um negócio. O produtor, ele precisa de gente para ajudar ele, precisa de profissionais para ajudar ele. E nós também que estamos nesse mercado, da mesma forma que você está aqui, nós precisamos de pessoas junto para realmente contribuir, crescer. Então, a gente tem hoje consultorias que a gente paga para realmente nos assistir. Tem alguma dúvida? Daqui a pouco eu chego numa situação que eu nunca vi. A gente for trazer aqui para a soja, né? A gente não comentou antes, mas nós não estamos tendo problema aqui com anomalia, né? Com quebramento de plantas e tudo mais. Mas a gente sabe que regiões do Brasil tem isso aí faz 3, 4 anos. Então, assim, como é que eu vou me preparar? Eu vou esperar cair de paraquedas isso aqui na nossa região para eu tomar uma decisão? Não. A gente já está realmente buscando em regiões que tem esse problema. A gente já sabe de algumas cultivares que a gente percebeu esse problema. A gente já mudou o nosso manejo de fungicida naquelas determinadas cultivares porque a gente não queria realmente ser pego de surpresa. Né? Porque a hora que deu um problema é fácil falar, aconteceu, é coisa nova e tal, ninguém sabia. Mas realmente você conseguir se antecipar o problema, sim, isso é um diferencial muito importante. Né? Então é por isso que você ter mais pessoas por trás do negócio, mais empresas de pesquisa te ajudando, é algo que acaba dando mais credibilidade ainda, né? Para aquele produtor que acaba contratando um serviço como o que a gente está fazendo. Legal, legal. E no final do dia, o que segura o trabalho ali dentro é a última linha, né? O negócio, como é que está essa rentabilidade? Às vezes pode produzir muito, mas se não tem a rentabilidade esperada ali pelo produtor, ele começa a tirar coisa no outro ano. Uma pergunta assim, produtor, eu já fui em eventos, tá? Que eu vi o pessoal apresentar lá um investimento de 4,5 sacos por hectare para um retorno de 5 sacos. O produtor teve meio saco de rentabilidade, mas ele investiu, vamos pensar em soja 100 para ficar fácil, R$450 para ganhar 500, só que só 50 foi lucro. Vale a pena arriscar 450? Na minha humilde opinião, não vale a pena, porque o risco é todo meu. Tá? Se vier, não vou nem falar de seca, se vier um granizo, se vier uma variação de preço, se vier alguma intempérie climática que eu não estou preparado, uma chuva na colheita, olha quanto que eu coloquei. Isso acontece.
Principalmente no mercado hoje aqui, que vem aqueles pacotões prontos, né, das mentorias, hoje acontece isso, o produtor acaba colocando muita coisa e se frustrar, sabe? A gente já foi em evento e viu isso, então isso aí eu acho que não, isso a gente observa que não faz sentido para nós, né? Talvez tenha um produtor que está aderindo a isso, que bom, tomara que dê certo. Eu sempre falo assim, que se der certo para esse pessoal, vai dar certo para nós também, tá? Porque a gente está procurando fazer algo mais enxuto, mais algo realmente eficiente. Então, a gente acaba ficando até meio assustado quando vê isso aí, produtor fazendo dessa forma, sabe? Testando muita coisa sem pontuar na última linha lá, né? Isso, e outra coisa, às vezes deu certo lá no MT. Não quer dizer que vai dar certo aqui no oeste do Paraná. Tem que fazer conta. Para finalizar aqui, assim, o que vocês dão aí, se puder selecionar algumas dicas para os produtores que estão deixando essa visão mais de propriedade familiar e indo para essa linha de família empresária, que é, né? É o profissionalismo, é a gestão, mas de modo prático, o que esse produtor precisa começar a fazer para se organizar, para continuar crescendo? Com o agronegócio, nos últimos anos, ele vem crescendo muito forte, a gente vem vendo muitas propriedades, né, sendo arrendadas, outras crescendo. O que o produtor, na prática, precisa fazer hoje em dia para conseguir sair lá na frente? Será que é uma consultoria? O que ele precisa fazer, né? Porque o governo não está favorável, o juro não está favorável, o clima é sempre uma incógnita. Ele pode ter o melhor manejo, mas fora de campo também faz diferença. Então, o que esse produtor precisa? Cara, primeiro, querer. Primeiro, ele tem que ter a ciência, ele tem que entender que o que trouxe ele até aqui não necessariamente é o que vai levar ele para o próximo passo. Então, primeiro, ele tem que querer e tem que entender que vão ter os contras, né? Vão ter os desgastes durante esse processo. Então, esse é o primeiro momento. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é entender quem são as pessoas que podem ajudar ele, né? Que vai facilitar, que vai conseguir trazer para ele as coisas mais mastigadas, que vai fazer ele pagar menos pelos erros, né? Porque o cara vai ver, isso aqui não vai dar certo, é melhor a gente ir por aqui. Então, você vai diminuindo os erros, você vai ganhar tempo e, logicamente, você vai ganhar dinheiro. E essas pessoas, elas podem ser... Pode ser uma consultoria, pode ser uma empresa contábil, pode ser uma empresa agronômica, dentro do produtor identificar, que às vezes ele vai pegar alguém de confiança e essa pessoa mesmo vai falar, aqui nós não estamos tendo um resultado agronômico, de repente eu preciso chamar uma empresa agronômica. Da mesma forma que nós, né, a forma agronômica, chegou uma hora que eu falo para o cara, não, nós precisamos de um sistema. Nós temos um produtor que hoje leva controlado tudo no caderno. E funciona. Foi o jeito que ele viu e funciona. É melhor do que muitas vezes alguém com um sistema automatizado, né? Porém, o que vai acontecer daqui a pouco se eu faltar? Né? Esse é um assunto muito pesado. Esse é um assunto muito pesado, mas, cara, ele tem que estar no dia a dia, pelo menos, você tem que estar preparado. Né? Por exemplo, isso aqui está organizado? Se hoje, por algum motivo que seja, eu sair de cena, alguém consegue ter essas informações, pelo menos, para continuar? Então, acredito que o primeiro passo seria querer, e o segundo, buscar as ferramentas e as pessoas para ajudar nesse processo. Eu acredito que assim, a grande dica que a gente pode deixar é, igual o João falou, o produtor não pode se fechar. Tá? Achar que ele está sozinho, que o que fez ele chegar até aqui realmente é isso é o certo, e assim eu vou seguir a vida toda. Né? Não se feche, você vai precisar de gente para te ajudar. Né? Ninguém cresce sozinho, ninguém continua no êxito sem ter parceiros. Né? Então, talvez o nome consultoria para alguns produtores remete a algo meio clichê, né? Putz, vai vir alguém aqui querer me ensinar. Mas realmente procurar pessoas que possam agregar, né? Ou em sistemas financeiros, ou na parte agronômica, ou empresas realmente que tenham também uma bagagem bacana, tanto na parte financeira quanto na parte agronômica, para colocar no dia a dia ali, ter um bom gerente, talvez dentro da propriedade, aquelas propriedades maiores, ter uma equipe engajada realmente para fazer acontecer. Não adianta só o produtor estar ganhando dinheiro também, só ele acreditar que está ganhando dinheiro, e quem está com ele também, às vezes está lá se frustrando, não está motivado, não vai levar a lugar nenhum. Em algum momento essas pessoas vão deixar você na mão. Então, realmente não se feche. Né? Procure trazer gente boa para o negócio. Né? A gente sabe que mão de obra é uma escassez, né? Muitas vezes, mão de obra qualificada, mas em toda a área ainda tem gente muito boa para isso. Claro que muitas vezes você vai ter que remunerar bem. Né? Com certeza. Mas não tenha medo de remunerar. Putz, se o cara está me ajudando, ele tem que ganhar também. Né? Então, acho que isso é algo que a gente tem que tirar esse medo também de pagar bem para um colaborador que entrega. Né? Não adianta é melhor eu ter um que entrega muito,
do que ter 2 meia-boca, né? Talvez aqueles 2 meia-boca viram um colaborador que pode estar ganhando um pouquinho mais. A gente observa bastante também nas propriedades. Aquele cara que realmente não tem medo de colocar gente boa no negócio acaba sempre tendo êxito maior. E o produtor, o ser humano, tanto na vida pessoal quanto profissional, ele sempre vai buscar uma pílula, tá? Você vai no médico lá, o médico te fala, você tem isso, tem aquilo, você vai ter que fazer uma caminhada, você vai ter que diminuir ali a cerveja, vai ter que diminuir a carne vermelha e tal. O cara escuta tudo aquilo e fala, cara, mas não tem um comprimido? Ele quer chegar, pegar na cartela um comprimido, tomar e tá tudo resolvido. Então, assim, de novo, todos os desafios, né, a gente às vezes não se dá conta, mas, cara, tem um monte de coisa que está vindo e que está crescendo hoje para tirar nossa rentabilidade. Seja de, como eu falei, seja de manejo no próprio campo, seja externo, né? E a gente tem que estar preparado. Por quê? Quem mais se adaptar vai ser quem mais vai conseguir sobreviver e vai crescer, né? Vai conseguir crescer. Porque a gente imagina, a gente fala que nós não somos o profeta do caos, tá? Nós não somos profeta do caos, nós somos muito pessoas positivas, né? Prosperidade, onde a gente vê que a possibilidade de gerar prosperidade nós vamos, seja em posição geográfica, seja dentro da propriedade, a gente gosta disso. Por quê? Porque a dificuldade ela vai gerar oportunidade. Mas o primeiro passo é querer, é entender e querer e buscar. Show. O produtor rural, hoje, além dos custos que ele tem com insumos, meio de produção, operacional, ali com máquinas e equipamentos, ele chegou a hora de que está tão complexo todos os sistemas, desde dentro do campo, a questão climática, a questão financeira, que ele precisa buscar ajuda. Então, ele vai ter um custo de informação agora. Se ele quiser uma boa informação agronômica, é ali. Se você quiser uma boa informação de mercado, tem que pagar ela. Se você quiser fazer uma boa gestão financeira para organizar toda essa informação, que já existe, só estamos organizando as coisas. Está ali, né? Para você que quer fazer, por exemplo, uma gestão agronômica, tem que buscar uma consultoria ali para auxiliar. Quer fazer uma gestão financeira? Busca lá o e-produtor, organiza essa gestão financeira. Se o problema é caixa, projeta caixa. Se o problema é margem, vamos trabalhar essas margens em cima dela. Mas não vamos ficar à mercê do que está acontecendo e sempre estar culpando um governo, né? Eu digo assim, eu vou lá, voto, convenço a minha família a votar em quem eu quero, mas é o que eu posso fazer. Daqui para frente nós temos que trabalhar, né? E organizar isso num mundo de tecnologia, que a informação é tão rápido, passa tanta coisa no celular ali de informação falsa e verdadeira, que é difícil da gente filtrar. Mas se a gente pega um norte, uma fonte de informação confiável, né, a gente vai mais longe. Exato. E esse eu vejo que é o papel da consultoria, igual vocês vêm fazendo, que é filtrar, pesquisar, trabalhar junto ao produtor, entender o problema dele e ofertar uma solução. Cara, e se cerca de gente boa, isso vale para tudo na vida, né? As oportunidades, elas são proporcionais às pessoas que você convive, aos ambientes que você convive. Se você está cercado de profissionais bons, de gente boa, esses profissionais provavelmente vão estar cercados de pessoas boas também. Então, quando você entra numa rede de prosperidade, que a gente chama, pode ter certeza que as coisas vão ficar mais fáceis. E realmente dê autonomia para o pessoal, né? Isso é igual hoje um empresário que centraliza tudo, né? Não adianta. Então, se eu realmente vou trazer gente para me ajudar, vou trazer processos, vou ter um pessoal para o financeiro, vou ter alguém para o agronômico, realmente dê autonomia, né? Não que essas pessoas vão tomar todas as decisões, mas dê autonomia realmente para poder trazer aquilo lá. Você só precisar realmente naquelas informações assim mais tensas, se é vender ou não vender, se é o dia de plantar ou não plantar, mas o resto, cara, deixa o pessoal tocar realmente, para você também ter a cabeça livre para fazer outras atividades, para se dedicar, talvez até a própria família, né? Que às vezes a pessoa acaba ficando presa no dia a dia do negócio e não se dedica a quem mais precisa, né? Que está dentro de casa. Isso é importante. Show demais. E antes de finalizar, para você que quiser conhecer um pouquinho mais do e-produtor, plataforma de gestão financeira, agronômica para fazendas, propriedades rurais, nós vamos deixar um QR Code aqui na tela, escaneia e algum consultor irá entrar em contato, quem sabe até eu, e a gente pode conversar um pouquinho mais, entender qual é o benefício que vai conseguir gerar aí para sua propriedade, para o seu negócio rural. Queria agradecer, João, Juliano, esse bate-papo aqui, mais de 1 hora já conversando. Se deixar, a gente vai embora nessa conversa. Agradecer, eu aprendo muito esse processo agronômico, eu fiz agronomia também, mas já não fico mais tanto no campo.
Mas a gente está no mundo do agronegócio, viajando o Brasil inteiro, e é importante estar sempre trazendo pessoas como vocês para trazer informação para o nosso produtor rural que está ali buscando, querendo aprender. Às vezes vai colocar alguma coisa em prática, às vezes vai procurar vocês também para querer ver como é que funciona o trabalho. Então, obrigado aí mais uma vez. Valeu, Lucas. Obrigado pela oportunidade aqui. Indiferente da empresa que o produtor possa procurar, né? Que ele leve isso como lição realmente para aderir novas tecnologias e realmente mudar um pouquinho o manejo. Tá? Tem várias empresas no mercado hoje, nós somos apenas uma delas que procura fazer um bom trabalho, mas realmente buscar se tecnificar e ficar mais profissional. Esse acho que é o grande recado, a grande sacada que a gente pode deixar para o produtor. E no que ele precisar, a gente é parceiro e está à disposição para poder ajudar e contribuir. Show de bola. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade aí, né? Hoje nós falamos de tudo um pouco, né? Que a gente está desde o solo até o silo, e muitas vezes antes do solo e depois do silo também. Então, o pessoal que quiser informação, hoje a gente tem muita coisa no próprio Instagram, tem coisa no WhatsApp, enfim. Então, a gente está tentando também criar esse círculo aí de geração de informação, compartilhamento, que todo mundo aprende e todo mundo ganha nesse processo. Então, se puder, siga o nosso perfil no Instagram, comente, mande dicas, enfim. Show. Estamos aí para ajudar. Show de bola. É como dizia aquele velho ditado mineiro, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, busque boas informações de qualidade e conte também aqui com o AgroJovem Podcast. Um grande abraço, obrigado, meus amigos. Até a próxima. Valeu.